Eu fico tão empolgado, chegando a hora da palavra já. Mas vamos lá, vamos dar essa oportunidade para quem trouxe sua oferta, seu dízimo, vem aqui à frente, aqueles que vão mandar para o Pix. Oramos já também que Deus continue te abençoando. Temos tido todo o sustento necessário, temos tido toda a provisão para caminharmos como igreja. Há alguns desafios aí pela frente, mas sabemos que Deus está no comando de tudo. Graças a Deus. Continue ofertando, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Estamos programando melhorar o nosso som, microfones, cabos, caixas, etc. E vamos em frente, em nome de Jesus. Deus vai prover, vai colocar na nossa mão isso, e a gente vai ser fiel. Amém. Vamos deixar o Luiz Alberto orar agora. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua provisão de tudo, Senhor, que nós precisamos. Obrigado pelo ar que estamos respirando, Senhor. Estamos vivos aqui na tua presença, Senhor, nesse tempo que ainda podemos te louvar, te agradecer nesse tempo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toda a provisão de conhecimento da tua vontade, Senhor. Da força que tens nos dado, Senhor, para andarmos segundo a tua vontade. Para cumprirmos aquilo que tu pedes para que a gente cumpra, Senhor. Para nos aceitarmos a tua obra na cruz em lugar dos nossos pecados. Nós somos gratos a ti e te agradecemos pela provisão financeira e material em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelo pastor Valdeci? Amém? Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado por aquilo que o Senhor depositou. Jesus, nós o recebemos em teu nome, Senhor. Nós o recebemos em teu nome. Aquilo que tu tens depositado nesse vaso, nós queremos receber, nós queremos praticar, viver, sermos bem-aventurados, Senhor. Em nome do Senhor nós oramos e abençoamos ele, sua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lúcia, eu sou o pastor Valdeci, não é o pastor Valeu. É só os óculos. Bom dia, queridos. Paz, graça do Senhor Jesus sobre vocês, amados. Papai nos abençoe nessa manhã. E a sua graça venha sobre nós de uma maneira maravilhosa, queridos. Nós e sobre você que está em casa assistindo também, que a graça chegue até seu lar. Eu ainda quero orar um pouquinho, irmãos. Eu ainda quero estar diante do Senhor em oração. Continuamos te adorando nessa manhã, Senhor. Continuamos te bendizendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Doce querido Espírito, Tu és maravilhoso. Paizinho, quem há como o Senhor? Bem-vindo, doce Espírito. Cada vez que Tu chega nesse lugar, querido Espírito, há liberdade na Tua palavra, Senhor. Há liberdade no Teu movimento, Senhor. Há liberdade no meio da noiva, Senhor. Então, fica livre como Tu és, querido Espírito, para fazer aquilo que te agrada, aquilo que te apraz. E Tu conhece o coração do Pai. E nessa manhã nós queremos continuar te adorando, Senhor. Aleluia. Querido, se o chiado do microfone não dá uma trégua, não se preocupe, viu? Eu largo o microfone e eu creio que a minha voz alcança aí no fundão também. O importante é que tu escute bem. Eu pedi para a Luana ficar aqui, ou melhor, depois, tá indo. Eu quero fazer dessa ministração, querido, uma ministração de adoração. Afinal de contas, eu e você fomos chamados para adorar. Então a gente simplesmente adora.
simplesmente adora a Deus. Eu perguntaria nessa manhã: quem tem o seu lugar de intimidade com o Senhor? Quem tem separado o seu lugar de intimidade? Alguém com propriedade escreveu: a verdadeira adoração é a manifestação da intimidade com Deus no lugar secreto. Entendeu? A verdadeira adoração está lá no lugar secreto. Então eu tenho meu lugar secreto. O meu lugar secreto é aquele lugar em que eu choro diante do Senhor, em que eu danço diante dele, eu glorifico o nome dele, exalto o nome dele, querido. Eu daqui a pouco estou gritando o nome dele, falando em línguas, adorando simplesmente no lugar secreto. O lugar secreto da minha casa é a minha garagem, às vezes. E a minha garagem a abertura dela dá para a rua. Então fica aquele baita portão voltado para a rua. Mas eu não me importo. Ali eu estou no lugar secreto. Mas quando não dá, porque às vezes a gente faz aquele lugar um lugar para colocar roupa nos dias de chuva, aí fica apertado. Então às 4h30, 5 horas da manhã, o Cristiano está dormindo, o Brett está roncando, eu vou para a cozinha, ligo a minha TV, o somzinho, aquele som ambiente, adorando, e lá eu fico adorando o Senhor. É um lugar secreto, é um lugar onde eu me encontro com Ele, é um lugar onde Ele fala comigo, é um lugar onde eu ouço o Espírito Santo, é um lugar onde eu choro, porque ali naquele lugar parece que fica patente diante de mim todas as minhas falhas. Todas as minhas falhas estão lá, porque eu estou diante daquele que é perfeito, aquele que é santo, mas eu me vejo, eu não preciso me olhar no espelho, eu me conheço. Então está diante de mim o santo, 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 e diante dele eu. Aí eu digo, a gente chora, a gente faz o quê? A gente mistura choro, a gente mistura alegria, é uma misturança de emoções, porque é Ele que está ali, e eu. Nós dois, lugar secreto, lugar de adoração, lugar onde a gente sente-se livre, sabe aquele peso das emoções, aquele peso na alma. No lugar secreto a liberdade. No lugar secreto é como se a gente aquele momento de adoração do servo do Senhor, querido. Fará os meus pés como os da corça, e eu vou andar nos lugares altos. Ali tem teu lugar de intimidade com Ele, lugar onde tu vai encontrá-lo de vez em quando, querido. Quem sabe todos os dias, quem sabe 3 vezes por semana, não importa. Quando eu vejo Adão no jardim, querido, imagino Adão no jardim, naquelas tardinhas, papai indo se encontrar com ele. Eu fico imaginando já, querido, um tronco no meio do jardim, na beira do rio, Adão sentado, querido, só na expectativa da chegada do pai, porque afinal de contas, há tantas coisas que Adão precisa aprender, há tantas coisas que Adão precisa saber, e naquele momento o pai vem para conversar com ele. Missão para ti essa semana, Adão, faz isso. Espera até o nosso próximo encontro, porque tem mais coisas. Um homem chamado Adam Tozer, um pastor americano no final do século XIX, ele diz assim: posso dizer com segurança, com base em tudo que é revelado na palavra do Senhor, que qualquer homem ou mulher nesta terra que esteja entediado e desanimado pela adoração não está pronto para ir para o céu. Tem desânimo na vida?
desânimo na alma. Como eu disse, a adoração é aquele momento que o papai vem e traz liberdade, querido. Aquele momento que o papai vem e tira, e a gente sai leve dali com todos os problemas que chegou. Mas sai mais livre, mais limpo, mais com a graça dele, querido. Desânimo na vida do discípulo, porque adora. Desânimo porque é o momento de orar, desânimo porque é o momento de chegar na presença do Pai. Hoje nós vamos participar da ceia, daqui a pouco mais, filho. E quando eu fico vendo essa mesa posta, eu fico me lembrando dos tempos, final dos anos 70, quando eu tinha lá os meus 6, 7 anos, 8 anos, e eu ia visitar minha avó. Nós ficávamos naquela expectativa de chegar na casa da avó. Saíamos sábado de tarde, porque passaríamos a noite deitados num colchão de palha, no chão. Mas era um momento maravilhoso. No domingo, então, toda a família reunida ao redor da mesa, 13 filhos da minha avó, mais os filhos dos filhos e esposas. Era uma turma, mas era lindo sentar à mesa com todos. Aí eu fico imaginando a alegria do meu avô em vendo toda aquela geração, todos os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós vamos sentar à mesa um dia com ele. Eu estou falando de adoração nessa manhã. Nós vamos sentar à mesa um dia com ele. Nós vamos estar na beira da mesa sentado e nós vamos ver aquela mesa. Eu não sei que tamanho tem essa mesa, mas ela deve ser um pouquinho grande. Porque gente, filhos, irmãos, no decorrer dos séculos, que morreram em Cristo, morreram em Cristo, estarão sentados ao redor desse lugar, servindo por Ele. A adoração, querido. Quando eu imagino essa mesa posta, e ele sentado e eu sentado, eu adoro, querido. Porque é um lugar que eu quero estar um momento, pela eternidade toda. Então eu não fico entediado, não. Entediado no coração, querido? Não. O que me entendia, e muito, é uma geração, querido, que vive longe do Senhor. O que entendia é uma geração, querido, que não tem ouvidos para ouvir a sua voz, que não tem boca para louvar, para agradecer o nome do Senhor, para adorar, querido. Aí você pensa assim, talvez falando daqueles que estão lá da rua. Não. Eu estou falando de homens e mulheres entediados dentro da casa do Senhor. Eu estou falando de homens e mulheres que descansados dentro da casa do Pai. Homens e mulheres, queridos, que não têm mais prazer na presença do Pai, que não sabem, não entendem o sacrifício do Senhor Jesus, que não conseguem compreender mais, ou que já esqueceram aquilo que foi feito no Calvário, que já esqueceram a palavra do Senhor, as suas últimas palavras: está consumado. E porque foi consumado, nós temos uma mesa preparada. Porque foi consumado, eu e você podemos adorar, porque vamos estar sentados nesse lugar com Ele, porque foi consumado, eu e tu vamos estar aqui no momento comendo com Ele, no momento seguinte, filho, pulando, dançando dentro daquele salão que da mesma forma que a mesa deve ser um pouquinho grande, mas vamos estar ali adorando, dançando com Ele. E eu fico imaginando, adoro o Senhor, querido, porque eu fico imaginando, eu estou imaginando, querido, eu dançando com Ele, tocando a sua face, querido, tocando os seus cabelos, querido, ouvindo a sua voz, olhando olho no olho, querido, e vendo como Ele é. Não mais agora somente pela palavra, querido, mas agora eu estou vendo Ele como Ele é. E Ele deve ser lindo demais, querido. Adore o Senhor, querido. Amém.
coração do filho. A idolatria. Se eu perguntasse para ti nessa noite, o que é que tu entende por idolatria? Eu diria assim, talvez. É ter deuses, adorar deuses que não o Senhor. É verdade. Eu creio que ninguém em casa aqui tem um quadrinho do Deus fulano de tal, do Beltrano, do Cicrano. Mas quem disse, filho, que é somente deuses estranhos colocados num quadro, filho? Não te falaram que Deus estranhos pode ser aquilo que tu carrega no bolso? Não te falaram que Deus estranhos, querido, pode ser aquele desejo constante por ser alguém, por ter sucesso? Ideologias, e eu estou falando exclusivamente de ideologias políticas. Deus estranhos, eu pego isso e coloco aonde o Senhor deveria estar, coloco lá, e aquilo se torna parte de mim. Eu me levanto de manhã, vai digitar, meu Senhor. Eu me levanto de manhã, Deus, e aquilo salta aos meus olhos. O que eu vou fazer para conseguir? O que eu vou fazer para ter? O que eu vou fazer? Quando eu falo em ideologias políticas, eu estou me lembrando, queridos, do servo do Senhor dizendo: vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo e quem é Apolo? Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou da esquerda, eu sou da direita, e faz disso algo gravado, intrínseco e psíquico, quando ele, o Senhor, Deus da glória, deveria estar lá entronizado. Eu falo daquilo que eu tenho ouvido, eu falo daquilo que eu convivo quase que diariamente. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Mas quem é fulano e Beltrano? Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos dele. O coração do rei está nas mãos dele. Ele faz o que ele quer, ou manda para onde ele quer, filho, como um córrego. Vai por aqui, vai por ali, vai por acolá. Então é difícil imaginar que o coração de um governo esteja nas mãos do rei, dos reis. Tão difícil imaginar quanto o coração de Faraó estava nas mãos dele. Mas está, querido. Mas eu sou chamado para adorar o Senhor no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que não conhece, no meio de uma geração que mesmo sentado, querido, dentro da casa do Senhor, não conhece o Senhor. Eu sou chamado para adorar. Eu sou chamado para ir para um lugar de intimidade com Ele, e lá ouvir a voz dele. Davi, no Salmos. Oh, Jesus amado. No Salmos 16, Davi diz assim, versículo 2: a minha alma, ouvindo isso aqui é difícil, querido, porque eu já fico imaginando a cena de Davi. Davi dizendo: oh minha alma, oh minha alma, a minha alma diz ao Senhor, minha alma diz ao Senhor. Davi falando com a alma dele, diz ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, tu és o meu Senhor. Sabe o que acontece nesses salmos aqui, amados? Salmos 34, nesse, Salmos 34: bendirei ao Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu bendirei ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu vou olhar as minhas panelas vazias. Quem disse que eu não vou passar por isso? No mundo eu vou
Dia ruim, dia bom, vem sobre justo e injusto, querido. Eu sei que posso passar por isso. Davi está dizendo: eu vou bendizer o Senhor em todas as circunstâncias. Então eu vou olhar meu armário e vai me faltar, e eu vou adorar o Senhor. No final do mês eu vou olhar minha conta, querido. Aquela fatura que espera em chegar. Lá no e-mail, a lembrança de que eu devo vai chegar, e eu vou olhar aquele e vou dizer: papai, o dinheiro não vai dar para pagar tudo isso. Porque surgiu um médico, porque surgiu uma eventualidade e eu precisei gastar mais. Não vai dar. Mas nessas circunstâncias, querido, a voz do adorador não se cala, ele adora o Senhor simplesmente. Quando Davi estava falando esses salmos aqui, sabe o que ele estava fazendo? Davi estava se fazendo de louco, passando por louco, fugindo de Saul. Davi entra na Filistia, no meio dos filisteus. Quando o rei dos filisteus sabe, já entendo, vou lá dar um jeito nesse cara. Davi, sabendo disso, Davi começa a se fazer de louco. Ele gosta de ir na parede e fica desenhando na parede. E o rei chega diante dele e diz assim: você é doido da cabeça, vai embora, e deixa o homem lá. Mas nessas circunstâncias, Davi está dizendo: eu vou adorar o Senhor em todas as circunstâncias, em todo tempo. Então, no momento Davi está se fazendo de louco, no momento seguinte Davi está adorando o Senhor, querido. É a voz do adorador que não se cala. É a voz do servo do Senhor, do discípulo do Senhor, querido, que sabe por que está aqui, querido. Por quê? Ele sabe que vai estar nesse lugar no momento que ele adora o Senhor. Nada aqui fala mais alto do que a expectativa, do que a esperança de onde ele vai estar. Então ele simplesmente adora. Talvez essa palavra de Davi em todo o tempo motivou o autor a dizer: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Quem conhece essa música? Levanta a mão aí, só para eu saber. Em todo tempo. Conhece essa música? Vamos ver se é essa música. Vamos ver? Adora? Então, fica de pé um pouquinho, querido. Deixa a dupla entender essa música, querido. Para adorar o Senhor, querido. Aquilo que Davi fez, querido. O homem segundo o coração de Deus era um homem com todos os problemas que ele tinha, assim como eu e tu, querido. Mas o adorador é adorador em todo tempo, amado. Vamos ver. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Todo louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Aleluia no Senhor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a exaltemos seu nome. Engrandecei comigo, e todos a exaltemos seu nome, seu glorioso nome. Olha só, o adorador adorando, querido, quando ele olha as circunstâncias e não vê motivo para isso, querido, porque ele olha tudo que está ao seu redor, ele olha tudo que o diabo está fazendo, querido, ele olha tudo que o inferno está projetando, querido, ele olha o mundo, ele olha a sociedade, ele olha os problemas, ele olha tudo, porque para nós, para o homem espiritual, querido, parece que as coisas tomam uma dimensão tão grande, querido. Mas olha, parece, querido,
Idolatria? Sim. Mas a outra coisa, queridos, que tem que arrancar o espírito do adorador é uma raiz de erva daninha que entra no meio da alma e que abate o adorador. Com o tempo acaba destruindo a vida de adoração. A murmuração. Sabe o que é isso? É o fuxico, a fofoca, o resmungar. Isso destrói. Eu queria estar falando nessa manhã para alguém, mas quem disse que eu não falo muitos também? Quem disse? Nós estamos aprendendo, parece uma coisa tão porque é algo presente, querido, lá, mas se faz presente aqui. A sociedade parece que dita um ritmo e a gente acaba indo junto, se tornando um produto do meio. Mas é um meio que eu estou, mas não deveria o meu coração estar ali. Eu faço parte dessa sociedade, mas o meu coração não deveria estar aqui, mas integralmente está lá. Então a murmuração, olha só, eu trabalho no meio de eu trabalho na educação, eu e mais uns, e o que a gente ouve diariamente, nós estamos aprendendo a resmungar. Não é coisa de velho resmungar, viu? Coisa de novo, é coisa de gente de 20, 30, 40 anos também, não é coisa de idoso só. Nós estamos aprendendo a resmungar e murmurar, querido, contra toda a autoridade instituída por Ele. E a murmuração carrega um peso de maldição, sempre. Aí eu fiquei imaginando a cena. A sociedade murmura, a sociedade resmunga contra todo governo instituído, contra toda autoridade instituída, mas o adorador, no lugar secreto, querido, ele adora, querido, porque ele sabe, querido, que todas as coisas estão debaixo da autoridade do único que é perfeito. Então ele adora simplesmente, ele adora porque ele sabe que vem o tempo do juízo sobre toda a carne, mas eu não quero ser julgado, não, meu irmão. Eu quero que papai diga: olha, serve como fiel, entra nesse espaço preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Eu quero que isso aconteça, eu quero que meus ouvidos ouçam, eu quero que os ouvidos aqui ouçam, os ouvidos do Brian ouçam, querido. Eu quero que os ouvidos dos meus irmãos ouçam isso agora. Então simplesmente eu preciso abandonar práticas corriqueiramente humanas, mundanas, seculares, que carregam, como eu disse, esse quê de maldição, querido. Coração do adorador, ele simplesmente adora a Deus. Ele não está surdo para as coisas que acontecem no meio que ele vive. Ele não está cego para isso, querido. Mas os seus olhos não estão nisso, querido, porque ele sabe que papai está no controle de tudo. Então ele adora, querido. Deixa eu falar para vocês aqui, irmãos. Onde está? Lá em 2 Crônicas 20 tem a história do rei Josafá. Josafá, aquele filho de Asa, se não me falha a minha memória curta, deixa eu
eu anotei isso aqui para não dizer coisa que não é para vocês. Me esqueci onde eu anotei. Rei de Asa, filho do rei Asa. Rei Asa, um homem bom, e no início do seu reinado, até um determinado momento, fez aquilo que agradava ao Senhor. Depois pisou na bola. Josafá veio reinar depois dele. Josafá, um homem, um rei bom, fiel, fez o que agradava ao Senhor. Da mesma forma que o rei Asa, daqui a pouco ele vai pisar na bola. Mas Josafá, no início, ele ouve que uma turma de inimigos, uma junção de inimigos, nações inimigas, vinham contra ele, vinham contra o seu rei. O que acontece com Josafá? Ele tem medo se apodera dele, a Bíblia diz. Ele teve medo. Quem disse que um servo de Deus não tem medo? Tem. É humano, é carne. A gente tem medo. Josafá teve medo. Ele teme por si, teme pelo povo, teme pelo seu rei. Mas o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, vai para a presença de Deus, lá para o lugar secreto. Agora ele está com medo na sua alma, mas ele vai fazer conhecido para o pai. Não que o pai não saiba dele, não que o pai não saiba. Muitas coisas que acontecem na vida dos nossos filhos, a gente de antemão já sabe. A gente simplesmente fica esperando que o filho venha e sente e conversa. E a gente faz aquela cara assim: filho, mas Deus vai te dar graça, filho. Você faz de surpresa, que a gente quer que o filho confie. O filho aprenda a conversar, aprenda a buscar esse lugar de conversa, de bate-papo. O papai sabia disso também, Josafá. Mas Josafá vai para a presença do pai e começa a orar e detalhar o que vai acontecer. Josafá está lá. Outra coisa que ele faz, filho. Segunda coisa que ele faz: convoca jejum em toda a nação. Junta o povo, filho. Junta o povo. E aqui eu destaquei alguns versículos, filho. Olha só, no versículo 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a adorar o Senhor. Nós estamos prestes a morrer, estamos prestes a ser subjugados, estamos prestes a perecer. Só nos resta adorar o Senhor. Não importa a circunstância, não importa. Tinha cavalos, tinha carros de guerra, Josafá provavelmente tinha. Talvez não tanto quanto o inimigo. Podia ter juntado o homem, podia ter juntado todo mundo, querido. Vamos fazer armadilhas. Mas não, vamos adorar o Senhor. No versículo 20, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Ecor. Ao sair o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor nosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. E ele continua dizendo: depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para adorar. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados, e eles foram todos derrotados. O adorador. Qual é a guerra? Qual é o extremo de dificuldade, queridos? Que se eu perguntasse, tu dissesse para mim: o extremo de dificuldade que eu estou passando é uma doença. O extremo
extremo de dificuldade que eu estou passando é algo que o médico já disse que não tem o que fazer. O extremo de dificuldade que eu estou passando é o meu filho que saiu de casa e ele faz 2, 3, 4 meses, um ano, não voltou mais. O extremo de dificuldade que eu estou passando é o meu marido, é minha esposa. Estou às portas de uma separação. O extremo de dificuldade. Só uma palavra. Adorador. Adora mesmo nos extremos de dificuldade. Adorador adora, querido. Ele sabe aonde papai está. Ele sabe aonde papai se encontra, querido. E o único capaz de socorrer ele é papai. Então ele simplesmente adora. Deixa eu chamar a Luana aqui. Luana, vem cá. A Luana vai cantar uma música. Amém, Luana? Ouve a letra dessa música, querido. Ouve a letra dessa música. Brian, tu tem ela para colocar aqui. Quem coloca aqui também? Aleluia. Enquanto a Luana se arruma aqui, o Sérgio e o Serginho, também Serginho, né? Eles vão ser antes, porque eles vão sair. Então, eu não sei quem é que vocês pediram para vir pegar aqui, fica à vontade, tá? Ouve a letra dessa música, queridos. Oh, Jesus. Perdida, sem ver.
constantemente o povo caía. Constantemente o povo tinha outras prioridades. E então, Efésios 1, 11 e 12, Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: nele também temos recebido herança, visto que antes fomos predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, eu e tu, meu irmão, que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deixa o Espírito Santo reavivar um coração de adorador, querido. Um espírito de adorador, querido. É um meio, querido, secular em que cansamos a alma, querido. Vivemos cansados, constantemente cansados. Muitos depressivos, deprimidos, pelas inúmeras razões. Mas o Espírito Santo, ele vai reavivando o espírito de um adorador, e a alma vai
seja em casa nessa manhã, ou nesse momento, ouvindo essa palavra e se perguntando: eu queria que Deus viesse e o Senhor Jesus viesse e fizesse uma transformação em mim e na minha realidade. Escuta bem, Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele comigo. Então é possível que você esteja sentado à mesa nesse momento. Simplesmente convide o Senhor Jesus para entrar. Diga a Ele: entra, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na realidade que estou vivendo e faz a diferença, porque eu quero viver e ser diferente. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando para ti que está nessa manhã, nesse lugar, querido. Faça isso, se for necessário, outra vez. Convide Ele para entrar na realidade que tu estás vivendo. No meio dessas dificuldades, convide Ele para entrar. Ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer. Ele vai trazer sossego. Ele vai trazer paz. E Ele vai trazer graça, unção, a sua presença sobre ti, te trazendo leveza na alma. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Tu estás aqui conosco nessa manhã, Senhor. Nós queremos estar atentos a Ti, Senhor. Vocês podem, sem perder assim o momento, podem sentar. Agora, quando vamos cear, eu gostaria de lembrar algo que tem sido falado aqui, que é uma verdade de Deus. Quando a palavra diz para a gente se examinar a si mesmo, não é para ver se tem pecado. Nós precisamos fazer isso todo dia, não é só na ceia, não é verdade? Não é só na ceia. Vamos fazer todo o tempo esse exame para a questão de limpar o coração, voltar a ser íntegro, voltar a estar inteiro na presença de Deus, pecado perdoado, coração puro, mãos limpas. Mas esse examinar-se é para ver se nós estamos percebendo os nossos irmãos, o corpo de Cristo. É algo mais positivo, é algo mais de amor, de sensibilidade, de percepção. É isso, se nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Eu quero nos ver saudáveis, porque a Bíblia diz que quando a gente participa mal da ceia, tem doença e tem morte. É um negócio poderoso a ceia do Senhor. Essa aliança com a presença de Deus, com Deus santo, justo, amoroso, Ele sonda o nosso coração, tem a ver com o perdão dos pecados que nós liberamos, tendo sido perdoados. Nós não guardamos dívida de ninguém, nós não guardamos nota promissória de ninguém, nós liberamos o perdão, nós liberamos o nosso coração, nós não andamos com verdugos falando aos nossos ouvidos, nós não andamos com os nossos inimigos indo para debaixo dos lençóis da nossa cama de noite. Nós temos o coração aberto para adoração, nós podemos deitar, levantar nossos braços e adorar a Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Senhor, guarda minha vida, Senhor. Estou aqui, cura-me, renova-me, restaura minha casa, restaura meu coração. Essa é a proposta, irmão, para agora de manhã, na hora da ceia. A gente perceber isso. Sermos um corpo em Cristo. Isso tudo está no contexto de Gálatas 6, 1 a 5 que eu vou ler aqui. Olha só, isso é contexto de família, irmãos, é contexto de igreja. É quando eu guardo meu coração íntegro, então eu posso carregar o fardo do meu irmão. Talvez o meu irmão não conseguiu lidar. Nesse tempo da vida dele não conseguiu lidar com os fardos que estão sobre ele, com os pesos, as feridas e até mesmo os pecados. Ele não conseguiu lidar com isso.
mas eu estou percebendo ele, não para julgar, não para me achar melhor, olhar por cima, não, para ir colocar o ombro por baixo e ser suporte e poder perceber ele e ajudar ele a carregar esse fardo e a desfazer esse fardo diante de Deus. Ele não vai se sentir sozinho, ele não vai querer se isolar porque está com problema, porque está ferido, está machucado ou está em pecado, não importa. Então, olha, dentro disso, vou ler aqui, olha, queridos irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vai com humildade. E aí o verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros. Essa é a palavra para nós hoje aqui nessa ceia. Levar as cargas uns dos outros, sem julgar. Porque, irmão, daqui um pouco mais, é eu que vou estar debaixo de uma carga que eu não estou conseguindo suportar. E eu vou ter liberdade de me deixar ser corrigido, auxiliado, admoestado, apoiado, amado, não condenado, mas alguém vai me ajudar a levar, desfazer essa minha carga. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Tudo vem dele, irmãos, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Nesses 5 versículos que estão aqui, tem uma hora que diz assim: levai as cargas uns dos outros. E agora aqui no último versículo, verso 5, cada um levará o seu próprio fardo. O que significa isso, irmão? Cada um de nós é responsável pela sua integridade diante do Pai. Cada um de nós. A Bíblia diz que cada um prestará contas de quem? De si mesmo. Olha que grande trabalho é esse sabe, carregar esse meu fardo diante de Deus, colocá-lo diante de Deus, apresentar minha integridade diante de Deus, e no que precisar me arrepender, confessar, receber perdão, eu desfaço o meu fardo, eu carrego o meu fardo, entende? Eu sou responsável pelo meu fardo. Aí então, vós que sois espirituais, porque você está andando no espírito fazendo isso, carregando seu próprio fardo, sendo responsável pela sua própria vida espiritual, pelo seu coração limpo, pela sua consciência pura, você consegue discernir e perceber, e amar, e perdoar, e carregar junto o fardo daquele que está debaixo daquele fardo que ele não aguenta mais. Irmãos, tem gente no nosso meio, carregando fardos pesados, silenciosamente. Mas é só quando eu sou espiritual, quando eu carreguei e desfiz o meu fardo, eu posso estar no Espírito, guiado pelo Espírito, eu posso ajudar o meu irmão a carregar o seu fardo. Amém, amados? Eu sou responsável pela integridade do meu irmão. Quando Deus disse assim: onde está o teu irmão? Perguntou para Caim mesmo. Caim era responsável por Abel e não soube exercer essa responsabilidade na vida do seu irmão. Nós precisamos, como família, fazer isso em amor, em nome de Jesus. Vamos participar da ceia? Aleluia. Você é responsável pela sua integridade diante do Pai. Busque no Senhor, Ele está pronto sempre. O perdão está dado, escancarado, já foi dado, a graça foi dada sobre todo homem. Esse perdão está derramado sobre nós, é só a gente receber. Senhor, nos ajuda a participar nessa manhã, com o coração quebrantado da tua ceia, Senhor, do pão e do cálice, Senhor, sabendo que o Senhor deu o seu corpo por nós, o seu sangue por nós, Senhor, para que nós fôssemos trabalhados,
conservados íntegros e irrepreensíveis para a tua vida, Senhor Jesus. Ouvimos falar aqui hoje pela manhã, fomos lembrados mais uma vez desse grande dia, Deus, que estaremos para sempre contigo, Senhor. Nos ajuda a sermos irrepreensíveis, Senhor. Irrepreensíveis significa que quando eu for repreensível, quando eu estiver errado, Senhor, eu precisarei buscar a tua presença, Senhor, para receber perdão e me tornar novamente irrepreensível, íntegro, Senhor, inteiro na tua presença. Que eu não divido o meu coração com nenhum ídolo, Senhor, com nada, com ninguém, com nenhum propósito, com nenhum projeto, com nenhuma riqueza. E eu seja íntegro para ti, Senhor. Minha mente, meus sentimentos, emoções, tudo, Senhor, alma, espírito e corpo. Eis-nos aqui, Pai, nessa manhã, para participar desse jeito da sua ceia. Oramos com muita gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Te move no nosso meio, Senhor, te move, Espírito Santo, nós dependemos de ti. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar os